Sabe quando a gente pensa na escola? Vem logo na cabeça o sinal tocando, a lousa, as carteiras enfileiradas, né? Parece que sempre foi assim, algo super natural. Mas e se eu te disser que a escola, do jeito que a gente conhece, foi na verdade inventada? Pois é, ela foi construída ao longo de séculos, numa verdadeira batalha de ideias sobre o que realmente significa educar alguém. Essa pergunta aqui, ela parece simples, mas a resposta pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente enxerga a sala de aula. Porque não, a escola nem de longe sempre foi assim. Na verdade, dependendo da época, ela serviu para coisas completamente diferentes. E entender essa jornada é o que vai nos ajudar a pensar no que a gente quer da educação hoje. Bora começar essa viagem lá no comecinho de tudo. Então, no nosso primeiro capítulo, a educação era tipo um clube VIP, bem exclusivo. Se você não nascesse na família certa, na elite, as suas chances de aprender a ler, a escrever, a debater filosofia eram quase zero. O conhecimento era uma ferramenta de poder e ficava guardado a 7 chaves para um grupinho bem pequeno. E olha só que mudança radical. Lá na Grécia Antiga, o objetivo era formar o cidadão para participar da vida da cidade, sabe? Para debater na praça pública, usando a razão. Agora, avança aí uns 1000 anos. Na Idade Média, o jogo vira completamente. A educação passa a ser dominada pela igreja e o objetivo é formar o bom fiel. Alguém que aceita o seu lugar no mundo e segue as regras sem questionar. A meta não era mais pensar, era obedecer. Aí que começam a surgir as primeiras universidades, como Bolonha e Oxford. Mas tenta imaginar a cena. A aula era basicamente alguém lendo um texto sagrado, um texto antigo, e explicando o que você deveria pensar sobre ele. Sem espaço nenhum para contestar, para perguntar mas por quê, o conhecimento era algo que você recebia passivamente e pronto. Ou seja, era um monólogo, não um diálogo. E claro, só para a elite da elite mesmo. Só que depois de séculos nessa pegada de doutrina e obediência, alguma coisa começa a mudar. O foco, que antes estava todo no divino, no sagrado, começa a se voltar para uma figura que estava meio esquecida, o próprio ser humano. E é essa revolução na mente que vai plantar as sementes da escola que a gente tem hoje. E o protagonista dessa nova história somos nós. O humanismo resgata aquela ideia lá dos gregos de que o ser humano é capaz de coisas incríveis, de criar arte, de fazer ciência, de entender o mundo. E se a gente é capaz de tanta coisa, a educação não pode ser só sobre decorar texto antigo, né? Ela tem que ser sobre experimentar, sobre descobrir, sobre desenvolver todo o nosso potencial. O ser humano volta para o centro do palco. E olha, essa mudança de mentalidade não aconteceu do dia para a noite, não. Não foi uma coisa puxando a outra. Primeiro, o Renascimento coloca o ser humano no centro. Logo depois, vem a Reforma Protestante. O Martinho Lutero defende que todo mundo tem que ler a Bíblia por conta própria. Isso cria uma necessidade gigante de alfabetização em massa. E para fechar, a modernidade chega com um método científico. Cada um desses passos foi um tijolinho na construção da ideia de uma escola para todos. Mas talvez a ideia mais bombástica de todas tenha vindo desse cara, o Rousseau. Pensa no poder dessa frase. Antes dele, a criança era vista como um adulto que deu errado, sabe? Alguém que precisava ser consertado e moldado. Rousseau vira esse jogo. Ele diz, espera aí, a infância tem valor por si só. A criança tem um jeito próprio de ver o mundo. A educação não deve forçar, mas sim nutrir o desenvolvimento natural dela. Gente, isso mudou tudo. E essa bomba filosófica que o Rousseau jogou não ficou só na teoria. Ela inspirou um movimento gigantesco no século XX que tentou redesenhar a escola do zero. E dessa vez, com uma peça nova no centro de tudo, o próprio aluno. E aqui está a grande promessa da chamada escola nova. A ideia era, chega de decoreba, de memorizar coisas sem sentido. O aprendizado de verdade vem da experiência, do aprender fazendo. O professor sai daquele pedestal de dono da verdade e vira um guia, um mediador. E o aluno, pela primeira vez na história, é visto como protagonista, como alguém que constrói ativamente o próprio conhecimento. Parece um sonho, né? O aluno ativo, aprendendo pela experiência. Mas essa é só uma parte da história. Porque existe uma crítica muito forte que diz que por trás dessa aparência tão bonita e progressista, a escola moderna esconde um outro lado, um propósito um pouco mais sombrio. E quem faz essa crítica pesada é o filósofo Michel Foucault. Para ele, a escola não serve só para ensinar matemática e português. Por trás disso, ela opera como uma máquina de controle social. Uma máquina sutil, mas extremamente poderosa. Um lugar feito para nos ensinar, acima de tudo, a obedecer. Para explicar isso, Foucault cria esse conceito de corpus dosis. A ideia é que toda aquela rotina escolar, os horários rígidos, as filas, o sinal, as provas, a vigilância constante,
Tudo isso vai disciplinando nosso corpo e nossa mente. Vai nos moldando para a gente se tornar indivíduos que se encaixam, que seguem as regras da sociedade sem questionar. É uma visão bem mais pesada, né? E é exatamente essa briga, essa tensão entre educar para libertar e educar para controlar, que nos traz para o dilema da escola de hoje. No fundo, tudo se resume a como a gente enxerga o aluno. A gente acredita que a pessoa nasce com certas capacidades ou que ela se constrói ao longo da vida? De um lado, tem essa visão que a gente chama de essencialista. É aquela ideia de que o talento já nasce com a pessoa. É o famoso, fulano nasceu para isso, ou ciclana não leva jeito para matemática. Nessa lógica, se o aluno vai mal, a culpa é só dele. É uma sentença. Do outro lado, tem a visão construtivista. Ela diz que ninguém nasce sabendo nada. O conhecimento é construído, como se fosse um prédio, tijolo por tijolo. E o erro? O erro não é um fim do mundo, ele faz parte do processo de aprender. E aqui está o pulo do gato. No papel, nos documentos oficiais, o nosso sistema de ensino se diz construtivista. Mas na prática, no dia a dia da sala de aula, quantas vezes a gente não vê aquela outra lógica aparecendo? Aquela que trata todo mundo igual e que, no fim das contas, ainda joga a culpa do fracasso nas costas do próprio aluno. E tudo isso nos leva a essa pergunta final que amarra toda essa nossa viagem pela história. Depois de passar pela Grécia, pela Idade Média, por Rousseau e Foucault, qual é, afinal, o verdadeiro papel da escola? Ela existe para nos ensinar a nos adaptar ao mundo como ele é, ou para nos dar as ferramentas para a gente poder questionar e, quem sabe, transformar esse mundo? Fica aí a reflexão.